Polo 29! Seja muito bem-vindo todos aqui em mais uma live falando sobre a inteligência educacional. Então seja muito bem-vindo, estamos ao vivo, você está em mais um Polo 29, só estou organizando aqui, deixa eu só me conectar aqui no Computation. Destravando o Leão, seja muito bem-vindo. Deixa eu só clicar aqui que eu vou entrar no WhatsApp e depois vou entrar no Instagram. Seja muito bem-vindo em mais um Polo 29. E hoje nós vamos estar falando com mais um fera na educação, que é sobre a inteligência educacional. Nós vamos falar com o nosso amigo Magno Bastos. Então, seja muito bem-vindo. Destravando o Leão já está. Deixa eu só conectar aqui. Deixa eu colocar aqui o equipamento. Pronto, já estou conectado. E galera, seja muito bem-vindo. Boa noite, Marlana. Vamos lá. Vamos lá. Seja muito bem-vindo. Deixa eu colocar aqui o tema. Deixa eu trocar aqui a tela, que eu coloquei uma tela para um lado aqui. Aqui fica melhor para mim. E deixa eu colocar aqui. Boa noite, Polo 29 na área. É isso aí, Marlana. É nóis. Tamo junto. Deixa eu só colocar aqui. Inteligência educacional. Boa noite, Angela. Seja muito bem-vinda. Estamos em mais um Polo 29. Pronto. Deixei aqui conectado. Hoje eu quero que vocês venham estar com papel e caneta na mão com o nosso convidado muito especial, o nosso amigo Magno Bastos. Ele é parente do Julimar também, então você não pode ficar de fora, porque hoje vai ser pancada. Papel e caneta na mão. Nós estamos aqui nessa semana falando sobre como foi a sua educação, ou como é a sua educação hoje, ou como é a educação do Brasil hoje, ou como é a educação lá na Europa, a educação aonde você está. Estamos aqui para trocar essa ideia, esse bate-papo descontraído, para que venhamos aprender mais. E sabemos que sem... Deixa eu fixar aqui. Eu coloquei fixar comentário. Pronto, deixei comentário fixado. E agora, voltou? Tá legal o som? É que tava virado para lá, mas agora já tá de volta. O senhor Magno, se você tá aí, já chama aqui, pede para entrar que a gente já vamos começar esse bate-papo aqui. O Julimar está em trânsito, então... Beleza, Marlana. Tá tudo ok? Então, bora lá. Partiu. É que o microfone estava um pouco longe, mas agora já está próximo, então vamos lá. Hoje, eu não sei se o Leandro vai entrar hoje, o Julimar está em trânsito. Qual de vocês duas que vai entrar hoje comigo? Manda o convite aí. E enquanto isso, vamos esperar nosso amigo Magno Bastos para que venhamos trocar essa ideia, esse bate-papo descontraído, porque sabemos que com essa interação
nós aprendemos bastante. Então, é muito importante a gente interagir, fazer pergunta, trocar essa ideia, porque aí quando um fala, outro responde, um pergunta, e isso vai trazendo clareza para a gente vai aprendendo cada vez mais. Ontem o bate-papo foi muito legal, bate-papo a gente não conseguiu segurar em 29 minutos, mas está tudo certo. Tava muito legal, tava descontraído, bate-papo muito. E aí se estendeu um pouquinho mais. Mas fica tranquilo, hoje a gente já vai. é, Assim que bater a hora, a gente vai se esforçar verdadeiramente para a gente encerrar. Seja muito bem-vinda, Edilma Félix. Ó, aqui está Edilma Félix, a Marlana, a Cris Oliveira, a nossa amiga Ângela Vieira. Aqui está conosco ao vivo. Seja muito bem-vindo. E essa semana foi muito legal, porque foi uma semana falando sobre a educação. E a educação, cada um tem uma experiência diferente, porque cada um está em um estado diferente, com uma cultura diferente. Então, tudo. Ó, coloquei o destravando aqui, vamos ver se ele vai entrar também. Boa noite, Marlana! Boa noite, pessoal. Deus abençoe a todos e vamos que vamos. Amém! Olha lá, o Leandro já deixou um recadinho. Eu estou com a Aurora aqui no stand-by. Relaxa, é nóis. Fica tranquilo aí, qualquer coisa. Já segura, já vai pegando a produção. Produção, já vai anotando aí, que tem muita coisa. Ô, Leandro, eu posso dar um spoiler lá do vídeo? O vídeo ficou top, hein? Quando que você vai lançar? Depois deixa o spoiler aí pra galera, hein? A galera vai ficar curiosa agora pra saber o que que é. Pois Ficou é, muito né? legal o vídeo. Eu acabei de receber aqui e tava vendo, muito legal. Vamos lá, tem o Destravando Leão aqui, eu não sei se é o Julimar ou se é o Magno. Vamos ver se ele responde. Ô, Marlana, como que tá aí na sua área? Como que foi como que tá sendo a sua semana aí com essas experiências, com esses professores, com essas aulas? Como que tá sendo aí? Aqui, ó, minha gata passando na timeline. Tá tudo certo. Ah, não, essa semana foi sensacional, né? Esse tema educação, ele remete muito, né, à nossa perspectiva, na verdade, né? Porque a gente já viveu, o que a gente já viveu já foi, né? A gente não tem como mais, vamos dizer, mudar, mas para os nossos filhos, né? Para os nossos sobrinhos, e ela tá passeando. Para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, assim, de uma maneira geral. Então, a gente, é onde o impacto que tem para nós hoje, né? É isso. Porque a gente vai se adaptando, né, com a realidade deles. Mas quanto melhor for para eles, melhor para nós também, né? E Verdade. ontem o Gilson, né? Foi Gilson que participou É, ontem? é, é Dilson. Dilson, Dilson. isso, exatamente. Ontem ele falou algo muito importante, né, em relação à convivência, né? Eu acho que para a sociedade em si é muito importante essa convivência, né, entre os alunos, os professores e os pais, né? E ter esse ciclo harmonizado, né, para poder alavancar o ensinamento, né, e o aprendizado de cada um. Então, eu acho que é importante a colaboração realmente dos pais nesse sentido, né, até porque a família da escola é a educação, vamos dizer assim, de uma forma mais literal, né, e para a formação acadêmica, que são formadores de trabalhadores, né, hoje a realidade é essa, mas que deveria ser diferente, né? Deveria ser implantado outras metodologias em relação aos tipos de ensino, né? As matérias de ensino, na verdade. E os pais
ele tem que ser o educador emocional, né? Vamos dizer assim. Ele tem que ter a referência dos pais para poder estar na escola, né? Porque os filhos, querendo ou não, são os nossos reflexos. Então, a gente tem que estar em constante aprendizado e passando isso para os nossos filhos também, né? Para eles terem consciência que o que eles são em casa, eles têm que ser na rua, né? Não é aquela questão, se comporte em tal lugar, ou, né? Tem muito isso, né? Agora, se eu gosto de chegar lá, pelo amor de Deus, não me apronte nada, né? Então, aí, né? Não peça nada, hein? Não Se alguém te peça oferecer nada. alguma coisa, não queira. Aí é onde a gente vai criando os bloqueios nas crianças também, né? E é justamente nessa fase inicial, porque eles são muito espontâneos, né? E aí, quando chega nessa faixa de 7 anos, até os 7 anos, que é onde a espontaneidade está aflorada, se a gente trava, limita, ele acaba sendo limitado para outras coisas também. Por isso que muitos têm dificuldade de apresentação, em escola, se treme todo, não consegue falar. Por quê? Porque eles foram treinados pelos próprios pais para não falarem, para não se expressarem, para não fazerem o negócio acontecer, vamos dizer assim. Então, esse tema educacional é muito importante, muito relevante, né? Nós que, mesmo que a gente venha exercer algum papel em uma faculdade ou em um curso, a gente acompanha, né? A gente acompanha o ritmo, não tem como. Mas para as crianças é fundamental que seja melhorado realmente essa área educacional. Muito top. Olá, Marlana. O Leandro falou que o vídeo só vai ser colocado lá no grupo. Então, se você não faz parte do grupo, ó, tá vendo aqui, ó? Entra aqui A hora é na agora. a hora é agora. Entra aqui, ó, aproveita lá no Instagram do Julimar, vai lá na bio, lá tem um link para você entrar no grupo Explosões Mentais. Lá tem uma galera poderosa que e lá você vai ver esse vídeo aí e muito mais. Tem um bate-papo. Hoje tava pegando fogo lá. Foi Você mesmo. e a Ângela tá tacando fogo naquele lugar lá, hein? Rapaz, É isso, eu né? fico Tem que vendo. explodir a mente desse pessoal. Lá não tem como não explodir. Você tava falando aí, né, que as crianças, tal, que ele falou, né? É a outra família. E olha que louco, né? É, tem pessoas que tem muita coisa que fica gravado na infância dela que ela nem sabe. Por exemplo, eu não sei se você já ouviu falar que tem gente que quando a caligrafia não é muito legal, aí eles falam assim, como foi seu professor, a caligrafia do seu professor? Tem uma parada dessa. Será que é real, Marlana? Ou o que você acha? Real, muito real. Não só a questão da grafia em si, mas de querer escrever. Às vezes, por muitas vezes, os pais e os professores, eles colocam muita pressão que você tem que melhorar essa letra, que essa letra é horrível, e que isso, que aquilo. E coloca aquela pressão, porque a criança cresce e não quer nem escrever mais. Não faz. Eu tenho experiências dentro do meu negócio em relação a isso, né? Que uma das colaboradoras, ela tem uma dificuldade de escrever. Ela não consegue nem escrever, sei lá, no computador para fazer algo. Ela fica como se estivesse com medo, como se alguém fosse julgar ela pelo que ela está fazendo. Então, e eu tive uma conversa com ela em relação a isso, porque a gente estava tendo alguns problemas em relação justamente por ela não fazer. E aí eu fui conversando. Eu disse, como era o que você fazia na escola? Não escrevia nada, eu só mentalizava. Eu disse, não, gente, não tem como. Tem coisa errada aí, vamos mexer mais um pouquinho. Eu mexi para lá, mexi para cá. E aí eu disse, você tinha algum problema em relação à sua mãe? Reclamava com você, os seus professores? Ah, não, tinha alguns episódios que realmente ela me batia por conta disso, reclamava muito, fazia eu escrever não sei quantas mil vezes. Então, a pessoa se limitou a não escrever, mas não escrevo mais. Mentalizo, memorizo tudo. Não existe, porque tem coisas que você precisa notificar, pelo menos em algum lugar, né? Como o Leandro deu um exemplo uma vez, que Julimar sempre deixa na tela os alarmes, né? No celular, os avisos,
para poder lembrar ele de fazer algo. Então, a gente precisa essas anotações, nem que seja um pequeno detalhe em relação ao que você tem que fazer para você poder dar andamento em um processo, né, de trabalho, ou na escola mesmo, né? Como foi citada a questão dos slides, né? Os slides são pontos. Você não tem como se expressar todo o seu conhecimento dentro de um slide, né? Fica pesado. Então, isso relacionado aos pais limitarem as crianças em relação a não querer escrever, ou fazendo a festa aqui, ó, tá aproveitando. Não, é legal, da hora. Então, assim, o fato dos pais terem esse posicionamento também impacta bastante, né? E essa questão da grafia, eu tenho experiência própria minha também com minha filha, que eu reclamava muito com ela quando ela era menor, né? Só que, a mesma forma que eu reclamava, eu estimulava ela a melhorar, né? Lá, eu tive o caderno de caligrafia. Todos nós, né? A Ângela falou, acho que isso aí é clássico, né? E os pais sempre queriam que a gente tivesse aquela letra, mas eu fazia isso, como eu já conversei com ela várias vezes sobre isso, e ela escreve muito hoje, né? E a caligrafia dela melhorou bastante também. É outra, né? E eu sempre conversava muito com ela falando justamente sobre isso. Eu disse, a questão não é eu entender, é a questão do professor entender, né? Tem que ser, pelo menos, entendível o que está escrito ali, né? E para o professor... No mínimo você, né? Exatamente. E ficou... Perdi seu áudio. Agora voltou. Ah, pronto. Então, assim, imagine para o professor que tem um olhar mais clínico, né? Então, se eu via que estava em desacordo, imagine, né? Então, assim, essa questão de policiar, né, as crianças tem que ser feita com um cuidado, né? E não com agressividade, vamos dizer assim, né? Porque senão também acaba travando. E aí a criança não quer escrever mais nunca. Só quer ficar nos eletrônicos e olhe lá, né? No caso que eu falei, nem isso queria fazer. Então é complicado. É super real isso. As minhas letras, elas são, tipo assim, não são legais, assim. A letra de mão, que nem o pessoal fala, né? No meu tempo de escola, eu lembro que eu escrevia muito pequeno, né? Sabe aqueles... quanto menor, melhor. Não sei se você já viu algum amigo desse jeito na sala. Eu não sei como que eu adquiri isso, eu não sei da onde, não lembro. Mas eu acredito que foi alguma coisa na sala, mas eu não lembro o que foi, não consegui arrancar. Quando eu saí da escola, aí eu comecei a escrever com letra de forma, né, para ver se melhorava. Uhum. E eu consigo deixar bem legal as letras, mas aí eu preciso desenhar. Sim, agora, por exemplo, se eu for escrever rápido, misericórdia. Não, se eu lhe mostrar aqui... Vou falar pra você. Só eu entendo a minha letra de médico. Tem uma notícia aqui o Gilimar colocou. O Magno Bart teve uma dificuldade lá e não vai conseguir entrar. Então, beleza. Ângela, já manda aí, já cai pra dentro e tá tudo certo. Aqui é assim mesmo. É isso. A gente não pode parar, né? É verdade. A gente não pode parar. Então, Marlon, então vamos lá, olha só. Quando tem alguns casos que, por exemplo, eu conheço pessoas que se apaixonavam pelo professor. Você teve algum conhecido desse tipo aí? Ou professor, ou professora? Seja, sei lá... Estou tentando lembrar aqui. Ou a matéria, ou porque o professor era bonito de alguma maneira. Tem alguma experiência assim? Porque, na realidade, existe... que nem a gente comentou ontem. É uma outra família, é uma outra esfera, é uma vida. Então, tipo assim, você fica boa parte da sua adolescência na escola. Então, você tem uma convivência com os alunos, com os amigos, tem muitos que encontram namorados, e aí é uma vida. Você teve alguma coisa desse tipo?
Não, experiência minha não, né? Eu era apaixonada assim pela biologia. Eu gostava muito de biologia na época que eu estudava, né? Então assim, eu simpatizava mais com a professora de biologia, né? Com os professores de uma maneira geral. Mas não pela figura professor, né? Nunca tive isso, mas eu já vi amigas que sentavam na primeira fila só para poder ficar perto dos professores e tudo mais. Era uma confusão. Porque tinha aulas que geralmente a gente sentava do meio para o fundo, né? Eu não gostava de sentar muito na frente, porque geralmente na frente fica as mais chatias, né? Os mais chatinhos, que são os que estudam mais. Né? A gente julga, né? O outro pela nossa falha. Então, né? Nesse caso, assim, geralmente quem senta na frente é porque tem algum problema visual, né? Ou porque realmente tem muito interesse pela aula, ou são CDFs, né? Venhamos e convenhamos. Mas, Verdade. assim, aí era uma confusão, porque em alguns casos elas sentavam na frente e aí depois elas queriam vir para o fundo e aí ficava aquela confusão e já sabe, né? Como é. Escola é uma folia. Ainda mais na hora do intervalo, né? Boa noite, Sim. Ângela Vieira. Tudo bem com você? Boa noite. Boa noite. Já vão. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui em mais um Polo 29 falando essa semana sobre a inteligência educacional. Hoje nosso convidado teve alguns probleminhas, ele não vai conseguir entrar, mas está tudo certo. Nós estamos aqui, esse bate-papo vai rolar, porque você viu que a Marlana já começou aí mandando bronca aí. Na verdade, vocês duas hoje tacaram fogo lá no grupo, né? Ó, galera, se vocês não estão no grupo, vocês estão perdendo, ó. Entra aqui, ó, tá vendo? Tá aqui Julimar Fernandes, eu sou no Instagram do Julimar, você clica lá, entra. Lá na bio tem um link, você vai cair pro grupo. O Leandro postou, me mandou um vídeo top da galáxia. Ele falou que só vai mandar lá no grupo. Então, ó, se você tá de fora, cai lá pro grupo, porque tá muito legal lá. Hoje pegou fogo lá, hoje foi da hora. E para acompanhar vocês? Não é fácil não, hein? Foi difícil, hoje foi. E olha que eu tô de férias, hein? Acredita? Olha só, Ângela, fala uma coisa pra mim. Você estava ouvindo aí a nossa conversa, né? Ou não? Sim. Você conheceu alguém ou algo desse tipo? Porque olha só, eu conheço, conheço pessoas que elas hoje são casadas com, por exemplo, eu tenho uma amiga, não vou falar o nome dela aqui, mas na hora que ela assistir, ela vai saber que eu estou falando dela. Ela casou com um oriental, um japonês. E aí eu perguntei para ela, o que aconteceu? Por que você casou com um japonês? Porque ela não é. Ela falou, olha que louco, que ela tinha um ex-namorado que era, e ela, por ela ter esse contato, gostar, eu não lembro se ele era professor ou não, ou se era só amigo de escola, o que acontece? Hoje ela é casada com um japonês. E aí eu fiquei imaginando, eu falei, por que você casou com um japonês? Aí ela foi e citou essa passagem, né? Lá na infância. Então aquilo ali ficou instalado nela de tal maneira que hoje ela é casada e, tipo, muito bem casada. Show! O rapaz é muito gente boa também. E o que acontece? Tem pessoas que eu sempre falei, né? Tem homens ou mulheres que, por exemplo, uns gostam de loiro, outros gostam de morena, outro gosta de moreno, e assim por diante, o cabelo longo, cabelo preto, cabelo claro, enfim. Várias dessas situações foi instalado na escola com os professores. Você conhece alguém desse tipo? Fui apaixonada por vários professores. Quem não foi, Alex? Me diz quem não foi. Qual adolescente que não foi apaixonada por aquele professor? E professor velho, hein?
tipo 15 anos, 20 anos mais velha. Quem não foi? Fala aí, Marlana. Eu tava falando com o Alex justamente isso. Minha gata, ó, ela tá querendo participar, tá querendo interagir. É desbloqueada, tá vendo? Desbloqueada. Ela Tá é aí. desinibida. Você sabe o que é? Ela vê que eu tô dando atenção pra alguma coisa. Aí ela fica, ó. É o dia todo no trabalho também. Às vezes ela vem e deita bem em cima do meu teclado pra poder eu dar atenção pra ela. Mas Dá atenção pra ela. Olha que legal, hein? é isso, mas é uma criança. Então, eu estava conversando com a Alex justamente isso. Eu nunca fui apaixonada assim por um professor, mas eu sempre fui apaixonada pela matéria de biologia, tanto que eu queria fazer medicina quando eu era mais nova, né? Mas aí eu tentei ainda 2 vezes a faculdade e tal, não consegui. Aí comecei a trabalhar, me envolvi em outro mundo, né? Que foi mais nessa área administrativa, financeira, contábil e tal. E aí por aqui fiquei, não me envolvi tanto, mas eu era louca assim para me aprofundar cada vez mais em relação à biologia. Eu gostava muito, era a matéria que eu tirava as melhores notas, geralmente é quando a gente tem interesse, né? É o interesse, é o foco. Então, era a matéria que eu sempre me destacava. A Lana ela é muito certinha, né, Alex? É. Ela é muito certinha. Ela é muito certinha, A gente. Marlana é. Eu era quietinha. A Marlana é muito certinha. Ó, Gente, primeira pessoa que eu ouço dizer que não foi apaixonada por um professor. Pois é, não, eu não. ó, tem comentários aí, ó. A Raimunda, ela falou o seguinte, ó. Eu fui apaixonada pelo professor de física. Não, para aí. Meu professor de física era o terror, Deus me livre. Mas era aquela paixão, mas não era paixão de apaixonada para namorar, não é essa paixão, não. Aquela época era algo era muito inocente. Sim. A gente fala apaixonada, mas não é esse apaixonada de hoje. Era olhar, né, e admirar, achar bonito, mas jamais a gente ia conseguir qualquer coisa. Era uma admiração, não era paixão, era uma admiração. Vocês acreditam que poderia ser pelo conhecimento? Por exemplo, você acaba ficando encantado pelo aquele conhecimento e aí você acaba sendo atraído? O que vocês acham? É um conjunto, eu né? acho que é uma possibilidade. É um conjunto. Sim. Verdade. É um conjunto de beleza, a sabedoria, o individualismo, né? Porque nós éramos o quê? Eu era o quê? Uma jovem de 14, 15 anos que ainda não tinha carro, não sabia dirigir, e eles todos já eram, né, mega independentes. Então, era assim, era um conjunto de coisa louca, é coisa de maluco mesmo. Você vê, né? Que legal, olha só para você ver como que é as coisas, né? Para você ver que como a educação, a escola, né? Estamos falando sobre a semana educacional, que envolve a escola, envolve o psicólogo, vamos dizer assim, o psíquico da pessoa, envolve emoções, envolve tudo, é aquilo que a gente estava falando. É uma experiência que a gente precisamos ter, que nem ele estava... Ontem o Fernandes ele comentou que é essencial de termos. Por isso que a Bíblia fala que congregai-vos. Porque esse congregar faz com que nós venhamos crescer como pessoas. Como? Tendo essa vivência, esse contato, essa energia, essa diferente, são várias pessoas, são diferentes cabeças. Eu gostei daquele, eu não gostei daquele, eu gosto daquela, que nem a Marlana falou. Ela sentava na frente, era chatinha, porque elas estudavam. Então, tipo assim, tudo são experiências que a gente vai adquirindo, e muitas delas a gente nem lembra, mas a gente adquiriu lá. O que você acha, Marlana? Sim. Com certeza. Isso aí é sem dúvida. É como... pronto, eu gostava... Até hoje eu uso mochila. Adoro. Aqui tem 2 penduradas, ó. Uma rosa e uma preta. Então, assim, quando eu vou sair, principalmente quando eu vou sair com
com minha filha, com os cachorros, com os gatos, e aí eu jogo tudo dentro da mochila e vou embora, né? Antes, era no trabalho também, quando eu trabalhava muito fora, né? Notebook, agenda, tudo é mochila. Então, é uma ferramenta que eu utilizo até hoje. E adoro mesmo. Então, tem coisas que realmente você adquire nesse ambiente escolar e que você leva para o resto da sua vida. Para mim, mochila é praticidade. Eu jogo tudo lá dentro e vou embora, entendeu? É viagem, é um passeio, eu uso a bolsa, eu uso muito pouco bolsa. Porque eu me embolo toda e bagunço tudo, é uma confusão. Eu disse, não, boto na mochila que é cada um no seu departamentozinho ali e tá tudo certo. E essa questão eu falei anteriormente em relação à escrita, né, que você que perguntou, né? Sim. E assim, para mim também isso foi algo impactante, né, em relação a escrever. Eu falei a experiência do outro, mas não falei a minha, né, inclusive. Em relação à escrita, eu destravei isso, né? Eu fui muito para o tecnológico, né, maior parte da minha vida, mas aí quando eu vim para essa área que eu atuo hoje, que é a corretagem de seguros, então eu fui obrigada a utilizar uma agenda eletrônica. Só que, para mim, para eu sair, vamos supor, de uma tela para outra, para poder fazer agendamento eletrônico e tal, então eu optei pela agenda manual, né? Pela agenda física. Então, o cliente falou alguma coisa, eu já vou ali na agenda, já anoto, tá aqui do meu lado. Então, eu criei um hábito de anotar tudo. Estou aqui nas lives, eu anoto. Estou no trabalho, anoto. Vou sair para qualquer lugar, eu tenho que levar uma caneta e um papel. Porque eu sei que a qualquer momento eu vou precisar anotar alguma coisa. Então, são coisas que a gente, às vezes, se limita. E, por muitas vezes, também, a gente destrava. Então, é uma questão mesmo de interesse, né? Para a situação. Em relação a gerar esse, vamos dizer assim, essa conexão, né, da sua época escolar. Tem muitas coisas, eu acho, que todos nós temos. Ângela, eu vou fazer uma pergunta para você. Na minha época, vai servir para os dois, mas eu vou perguntar para a Ângela, que ela estava mais quietinha. Na minha época, quando um quebrava, todos pagavam. E na sua, era assim também? Na minha também. Ah, meu Deus! Na minha também. E eu vou te falar que quem tomava conta da turma era eu, porque eu era má. Eu ficava de pé. A gente tinha que ficar de pé 1 hora. E quem tomava conta para não sentar. A professora saía, a professora não, era a madre da escola. Ela saía e me deixava tomando conta, porque eu ficava com tanta raiva daquela pessoa, porque a gente não podia caguetar, né? Não podia caguetar, porque isso era feio. Sim. Mas eu ficava com tanta raiva que a madre saía, eu não deixava ninguém sentar. Era 1 hora, eu e todo mundo em pé. Todo mundo pagava. Mas é isso mesmo. E acontecia muito, né? Às vezes quebrava alguma coisa, aí se a gente falasse era X9, era não sei o quê, e aí ninguém queria ser o X9 da turma. Então todo mundo quer, todo mundo pagava o pato. Olá. E todo mundo aprontava, né? E todo mundo aprontava, não era só aquela pessoa. Geral aprontava e geral encobria a arte do outro, né? Verdade. E tudo era proposital mesmo. A gente jogava aviãozinho quando o professor estava de costas. Eu lembro que eu tinha um professor que ele tinha uma orelha enorme. Meu Deus. Quando ele entrava, eu não gostava daquilo não, mas eu não falava nada. Já tinha um orelhão, era época de orelhão, de ficha. Sim. Já tinha um orelhão virado para cá e o outro para cá desenhado no quadro. Gente. Tá vendo? A gente tá... Tinha uma galerinha. A gente estamos falando. Tinha uma galerinha muito má. Mas a gente olha só, não podia fazer nada. A gente tá falando, né, que dos professores para com os alunos, mas imagina também, tem essa parte que a Ângela acabou de citar. Tem vários alunos que eu acredito, ela acabou de citar aí, que detonava, dependendo do professor. Verdade. Eu fico imaginando o perrengue
que eles passavam. Hoje eu vejo algumas matérias aí que, tipo assim, que os alunos eles querem bater Exato. no professor. A gente tá brincando assim, tudo, mas Sim. existe esse lado trágico na educação em certos lugares que é muito triste de ouvir, né? Alunos querendo bater nos professores, tem alunos que, por exemplo, eles que mandam na sala, então é muito cruel, né? Não sei se para vocês tem esse tipo de aluno. Para cá, tem, eu já ouvi já bastante. E vocês aí? Não, Rio de Janeiro é assim também. Rio de Janeiro também é assim. É como o Gilson estava falando ontem, né? Tem a parte da educação que vem da família e a parte da educação da escola. Então, isso aí já faz parte da educação da família, Exato. né? Exatamente. Faz parte da educação do pai e da mãe, da criança ir para a escola. A escola é uma responsabilidade onde ela vai para estudar e ela tem que respeitar o professor, o diretor, ela tem que respeitar dali do inspetor que está ali no portão até a diretoria. Ali já é outro patamar de educação. Então, quer dizer, e a gente, Alex, você tocou num assunto bem bacana, porque não são só os alunos que batem nos professores, eles batem porque os pais fazem isso primeiro. Os pais vão lá e não é só em escola pública, não. Em escola particular também. Ah, eu pago, então tem que ser assim. Em escola pública também acontece. Não paga, mas a mãe vai lá e quebra o pau. Então, quer dizer, o filho já Espelha, né? tem essa referência, já vê o pai e a mãe fazendo isso. Então, essa criança, como é que vai ser essa criança? Né? Os professores realmente eles têm que ter uma estrutura emocional, espiritual, é como o próprio Gilson falou, a psicologia, né? Que eu acho que foi você que fez essa pergunta, né? A psicologia influi muito porque são ataques de todos os lados. Sim. Então, é isso. É real. Assim como a Alana comentou aqui também, né? A Alana Freitas, a coach Alana Freitas, ela colocou o professor é uma referência, um modelo e um ícone de transformação de vidas, bem como os pais, né? Então, a primeira referência que os filhos, né, os estudantes têm são dos pais, né? Que é a referência materna e paterna, né? Depois disso é que eles passam a ser, né, instruídos pelos professores na vida acadêmica. Então, acaba que essa referência, né, ela tem que ser realmente modelada inicialmente em casa, como a Ângela falou, né? Porque no meu caso da minha época, né, de estudo, não acontecia essas coisas. Eu acho que na época de vocês também não, né? Só se fosse um caso assim muito isolado, né? Mas não acontecia isso, tá? De aluno ameaçar, de querer bater ou de fazer qualquer coisa parecida, né? Às vezes um pai ou outro que se exaltava, né? Mas era uma questão assim só de exaltação mesmo por conta do filho e tudo mais. Mas era muito mais, vamos dizer assim, eram muito mais rígidos quando o professor falava que o aluno não estava se comportando, que não estava estudando. Os pais caíam matando em cima do filho. Hoje em dia não, o pai vai querer lá na escola tirar satisfação com o professor, né? Ou seja, lá com quem for em relação, né, pessoal da diretoria e tudo mais, coordenação, não pode levantar um ai para os filhos que já vão se levantar. Então, essa questão da referência, ela é muito impactante e principalmente em casa, porque nossos filhos são nossos espelhos, né? Então, é isso que a gente tem que ter em mente, né? Para poder educá-los também, né? Amansar as ferinhas. Verdade, dá uma direção. Verdade. Olha lá, o Magno tá na área e pode mandar o convite, Magno. Eu mandei o convite aqui para você, mas acho que não conseguiu. Manda o convite, que aí você já entra na live, porque aqui o bate-papo ele não para. Tá desenrolando aqui Pois e é. aqui
a educação, tipo assim, como é na vida de todo mundo, então todo mundo tem muitas experiências, várias experiências. Eu acredito que das boas às piores experiências, em alguns casos, vou contar assim, de soltarem bombinha dentro da sala de aula, no banheiro, enfim, várias coisas, várias situações assim. Eu contei uma minha que eu não vou contar aqui, contei só lá no grupo. Só você quer ouvir? Vai lá pro grupo, entra na bio, tem o link, você vai cair lá. Foi bem constrangedor no tempo, mas hoje eu dou risada. Quando eu fiz uma visita agora, eu visitei o meu tio e ela estava lá, eu lembrei. Ela falou que não lembrava dessa situação. Eu falei, ainda bem, porque eu não esqueço. Foi muito engraçado. Ô Magno, chama aí, manda o convite aí pra gente que eu não tô conseguindo te chamar, deixa eu ver se eu consigo mais uma vez. E vocês, tiveram alguma experiência desse tipo, meninas? Olha, experiências de bombas de escola, de banheiro, essas confusãozinhas sempre tinha, né? E era assim, tudo muito intencional para a gente se divertir. Não era nada algo ofensivo, né? Por muitas vezes. Então, a gente brincava bastante, né? A realidade era essa. A gente se divertia muito na escola. Era o meu melhor momento, era na escola mesmo, né? E eu gostava de ir, né? Se eu faltasse, eu ficava mais triste. Se precisasse faltar, ficava triste, porque realmente era um lugar de interação, de amizade, né? Tinha a questão das matérias e tudo mais, que eram importantes também, e que na época a gente, por mais que a gente não fizesse nada, mas a gente ficava todo mundo quietinho, né? Não tinha muita bagunça, não tinha muita confusão. Mas eu já tive experiências com minha filha, numa escola particular, que o professor não conseguia dar aula, né? De conversa paralela, toda hora tinha que parar, tinha que chamar um coordenador, tinha que fazer isso e tudo mais. Então, de 50 minutos, 40 minutos de aula, tinham 10, 20 minutos. Era um absurdo. E a gente vivia reclamando, mas não resolvia. Mas, enfim, no outro ano eu tirei de lá também. Foi uma experiência negativa que eu tive, mas era tudo muito intencional para a gente se divertir. Não era nada muito, não era maldoso, né? Como é hoje, infelizmente. Que maravilha. Então, boa noite, nosso amigo Magno Bastos. Deu certo, né? Na paz, graças a Deus. Boa noite para todos vocês aí, aqueles que estão nos acompanhando, aqueles que estão aqui nesse bate-papo bacana na live. Eu estava aqui numa outra reunião aqui da Undime, que é a União dos Dirigentes Municipais de Educação, e tem seccional no Brasil inteiro, cada estado tem uma seccional, e com o olho aqui na reunião da Undime também, e também, ao mesmo tempo, tentando aqui participar desse bate-papo bacana. Educação está no sangue, está na alma, vai para além da nossa formação, é preciso, de fato, gostar, porque os desafios são muito grandes para quem trabalha com educação, sobretudo nesse momento de retomada presencial, né? Os desafios são muito grandes, nas cidades grandes, nas cidades pequenas, enfim. Nas maiores e menores, os desafios são semelhantes, tenha certeza disso. Estamos aqui para esse bate-papo. Desde já quero agradecer a gente aqui do Polo 29, a Marlana, a Ângela, todo mundo. A gente quer agradecer muito por ter aceito o convite. Mesmo apesar das dificuldades, você está aqui com a gente. Então, tipo assim, muito gratidão, né? Por ter entrado e ter cedido o seu tempo lá. Você estava tendo uma reunião lá, acabou, estava só esperando. A gente fica muito feliz. E eu já vou passar aqui para você. Eu quero que você se apresente. Você já começou já aí mandando, colocando a carruagem para andar. Eu sempre falo pro pessoal, papel e caneta na mão, porque isso são momentos muito legais, porque há vários insights, aprendemos muito com esse bate-papo. Então, Magno, eu quero que você se apresente, fala da onde você está falando, seus projetos, você faz, experiência. A casa é sua, a mesa é redonda, fica à vontade. Pois é, de volta, né? Então, eu sou Magno, eu sou de São Miguel das Matas, no interior da Bahia, estou no território de identidade Vale do Jiquiriçá, são 27 territórios de identidade aqui no estado da Bahia, é um município pequeno, que tem pouco mais de 12 mil habitantes, estamos na zona da mata, neste friozinho agora, já se aproximando do São João, diferente de vocês aí,
no sul e sudeste, nós temos um Gente, São eu João vou muito sair bacana porque aqui eu não no estou vendo e Nordeste. nem ouvindo o E Magno, sou tá? professor de Geografia e História, trabalho com História e Geografia, sou professor de História, mas a escola na qual eu trabalho é uma escola pequena, então eu preciso complementar a carga horária também com Geografia. Eu sou também da área da comunicação, eu faço trabalho na comunicação também, eu fiz rádio e TV. Enfim, a comunicação está no sangue, porque todo professor precisa ser comunicador na sua essência, né? Trabalho numa escola pequena, uma escola na zona rural, fica a cerca de 12 quilômetros da cidade, de onde resido. Estava afastado da sala de aula, fiquei muito tempo trabalhando na Secretaria de Educação, estou retornando para a sala de aula neste momento e compartilhar com vocês aqui uma experiência que nós estamos vivendo aqui na Bahia nesse momento, que é justamente um momento de reelaboração dos projetos políticos pedagógicos. Meu primo, abraço. Continua aí, pode continuar. Então, nós estamos experimentando agora um momento de reelaboração dos projetos políticos pedagógicos, né? E quem trabalha com educação sabe da importância que tem esses projetos para nós, porque é um norte para as escolas, né? Eu sou conselheiro municipal de educação aqui também, estou na coordenação do Fórum Municipal de Educação, os fóruns que são expertises recentes na educação brasileira. Eu não sei como é que aí no Sul e Sudeste vocês estão experimentando esse novo momento, porque os fóruns não são deliberativos e nem normativos. A essência dos fóruns é apenas mobilizadora, enquanto que os conselhos, eles são normativos e deliberativos, quando você tem um sistema próprio. Em nosso caso aqui em São Miguel das Matas, grande parte dos municípios da Bahia tem sistema próprio. Aqueles que não têm sistema próprio ficam atrelados ao sistema estadual de educação. Quem delibera aqui são os NTS, que são os núcleos territoriais de educação, sobre essas escolas que não têm sistema próprio. Por que eu estou falando disso tudo? Porque entendo que tudo isso vai fazer com que a gente compreenda um pouco mais da importância e a necessidade que temos de nos debruçarmos sobre a educação. Nesse momento de retomada presencial, não dá para você trabalhar mais da mesma forma que nós paramos 2, 3 anos atrás. É preciso repensar a legislação que nós temos e as nossas concepções. A nossa formação foi de um momento presencial, não foi de um momento pandêmico. Enfim, nesse momento a gente precisa refletir bastante, porque também não há uma receita pronta. Se não existia uma receita pronta algum tempo atrás, agora muito menos, porque é tudo muito novo, é tudo muito recente. Agora, por exemplo, aqui nós estamos com uma escola que está fechada por 7 dias, porque nessa escola, por exemplo, foi diagnosticado aí um profissional que estava com a Covid-19. E por serem escolas pequenas, ele teve contato com muitos profissionais. Isso é tudo muito novo, digo muito novo porque a pandemia não é algo novo, mas o fato de você voltar presencialmente e fechar a escola logo em seguida, ainda que seja uma escola, mas a gente está falando de uma rede muito pequena. Todo município, como disse, o Jolimar conhece muito bem, é um município que tem pouco mais de 12 mil habitantes. Todos nós nos conhecemos estudantes, pais de estudantes. É diferente dos grandes centros, né? Aqui, assim, a rede ela é muito pequena, não tem nem 3 mil estudantes na rede. Enquanto que 3 mil estudantes é uma escola que vocês têm aí, escolas que são escolas pequenas, não grandes. A nossa rede inteira aqui não chega a 3 mil estudantes. Então, enfim, é bem isso. A gente está aqui para compartilhar, para ouvir vocês também e à disposição. Mas vou falar um pouquinho agora. Boa noite. Desculpem aí pela minha demora, estava em trânsito, mas estamos agora aqui ao vivo. Magno, obrigado pela sua presença. Marlana também, estamos juntos. Aqui temos 3 estados, São Paulo, né, Santa Catarina e Bahia. Independente do tamanho das cidades ou dos estados, falando-se em educação, o propósito é o mesmo, né? É uma evolução, é um crescimento pessoal de cada um. E nós tivemos ontem aqui o Dilson Fernandes, que está lá em Vitória da Conquista, que ensina no ensino pago, né? Vamos dizer assim. Não sei qual que é a palavra correta para... Privado, né? Privado. Privado. Escola particular. Perdão. Isso aí. E hoje nós temos o Magno aqui, que é do ensino, né, estadual, não sei, também municipal. Isso já nos traz também uma visão diferenciada da educação. E eu já quero mandar ver na primeira pergunta. Que eu não perco tempo. Magno, como é para você estar essa volta?
você falou um pouquinho da volta, mas como foi para vocês aí? Eu sei que tem a sua irmã também, a Agna, que é minha prima, que também é professora aí. Como foi para vocês, né? Essa situação aí dentro da escola estadual ou municipal, essa situação da pandemia. Como foi que vocês administraram essa situação em relação a toda a carga horária e ano letivo aí nas escolas? Fala para nós, porque a gente quer entender também isso daí. Então, você chegou um pouco depois, logo no início, eu estava dizendo o seguinte, eu estava um pouco afastado da sala de aula ao longo dos últimos anos, porque estava a serviço da rede e na Secretaria Municipal de Educação aqui de São Miguel das Matas, contribuindo com a parte técnica, né? Eu vivencio aqui também um pouco da escola particular, que é a escola privada, afinal de contas, Thaisa, que é minha esposa, minha companheira, minha eterna namorada, eu concebo dessa forma. A mãe de Caio, que é meu filhão, que também estuda na escola particular. Minha esposa trabalha na escola pública e na escola particular. Então, ela vivencia também essas duas esferas. E, antes de qualquer coisa, não dá para comparar a escola pública com a escola particular. É preciso comparar a escola particular privada com a escola privada, a escola pública com a escola pública, até porque, até na forma da legislação, na forma da lei, são, embora sejam... ofereçam a educação, mas são ações distintas na forma da lei, eu quero dizer. Então, não dá para comparar, porque a gente compara muito o público com o privado e estamos vivendo um momento em que precisamos valorizar um pouco mais aquilo que é público, afinal de contas é nosso. Mas a ideia agora não é essa fala. Esse retorno para a gente aqui, para todos nós, não foi e não está sendo fácil. E aí é uma provocação que eu tenho feito constantemente, enquanto educador por essência e por formação. Nós deveríamos, em todas as redes, privadas e públicas, estarmos com a educação de tempo integral. Eu não estou falando só de concepção integral, porque a educação de tempo integral é a educação integral na sua concepção, no que se refere à integralidade do ser humano, mas eu estou falando de educação de tempo integral, manhã e tarde, porque nós já tivemos um prejuízo de 2, 3 anos, em alguns casos, 2 anos, aliás, e alguns municípios não voltaram ainda na sua totalidade, da forma como deveriam voltar, por uma série de fatores, problemas de transporte escolar, que não estão funcionando ainda em 100%. Neste momento, Jolimar, você conhece muito bem aqui, é um momento de muitas chuvas. Municípios em que tem, por exemplo, estradas de chão, muitas delas acidentadas, a gente não consegue, na sua totalidade, cumprir os 200 dias letivos, que é o mínimo que preconiza a LDB, que é a Lei de Diretrizes de Base da Educação Nacional, no mínimo os 200 dias, porque... enquanto nós tínhamos, na pandemia, uma flexibilização dos dias letivos e não das 800 horas, porque nós tivemos aí o Conselho Nacional de Educação preconizando e deliberando sobre a flexibilização dos dias letivos, mas não a flexibilização das 800 horas. Agora nós voltamos àquela legislação anterior dos 200 dias letivos, no mínimo, e no mínimo 800 horas. Então, não tem sido fácil para nós. Outro desafio é o desafio psicológico aqui para nós, não é? Porque eu estava dizendo que não dá mais para trabalhar como se trabalhava anteriormente. Nós temos agora, por exemplo, um programa nacional, que é o Programa de Educação Conectada. Esse é um programa que chegou para todos os municípios, e ele tem, na sua essência, me parece, se não estiver enganado, são quatro eixos, né? A introdução do programa, a concepção do programa, depois a questão mais técnica de chegada de internet, computador para as escolas, e não lembro a última, mas são quatro eixos. Me ajudem aí, pessoal, se vocês conhecerem daquilo que eu estou falando, vão me ajudando aí para a gente esclarecendo um pouco mais. Por que eu estou falando dessas questões todas? Nós temos colegas professores que ainda não conseguem utilizar as redes sociais, que não conseguem acessar as ferramentas tecnológicas, que já deveriam estar sendo utilizadas mesmo antes da pandemia. E agora, depois da pandemia, muito mais nós precisamos utilizar. Porque é uma ferramenta que precisa ser agregada, precisa ser utilizada cada vez mais, não só para dar conta um pouco do tempo perdido, do tempo que ficou para trás, que nós não vamos recuperar tão cedo, certamente, mas principalmente para que a gente possa ter outras possibilidades. Atividades síncronas, atividades assíncronas, o fortalecimento das atividades assíncronas, que são as atividades que não são presenciais, precisam ser fortalecidas a cada dia. Essa questão, por exemplo, eu falando dos 200 dias, mas na educação pública brasileira é grave essa questão.
nós quase sempre não cumprimos aquilo que é no mínimo, aquilo que está no piso, não é? Porque pode ser muito mais, mas a gente não consegue sequer dar conta do mínimo necessário. E aí eu falava do tempo integral. É claro que não há estrutura física, é claro que ainda... porque a questão do recurso, quando você matricula em tempo integral, você dobra o recebimento do recurso. E aí eu estou falando de Fundeb, que é o Fundo de Manutenção da Educação Básica, que corresponde à educação infantil, ensino fundamental e o ensino médio. E hoje é um fundo perene, inclusive aprovado no ano passado. Então, a questão do recurso financeiro não despendicia tanto os municípios, as redes que oferecem, municípios e estados. Porque quando você matricula em tempo integral, você dobra. Quando você indica lá no censo escolar que é a matrícula, que a oferta de tempo integral, você recebe uma ampliação para a merenda escolar, uma ampliação também para a manutenção dos 70% e dos 30%, já que o antigo Fundeb era 60-40, agora é 70 e 30, tem uma diferença aí, nessa aplicabilidade, nessa aplicação. Então, é desafiador. A gente precisa, no mínimo, agora pensar nesse tempo integral, não só na concepção da integralidade do ser humano, que já era pensado, mas de tempo integral mesmo, para que a gente possa diminuir esses impactos negativos que a pandemia nos deixou. E nós estamos vivendo a pandemia ainda, não passamos ainda, viu? Isso é verdade. O Magno, olha só, você falou que tem esse sistema próprio, é a mesma coisa que a parte técnica, esse sistema próprio faz parte dessa parte técnica ou não? Não. Deixa, é porque a gente, quem está em casa aí, a gente está discutindo um pouco aqui, não foi nada combinado, a gente não fez um roteiro antecipado, acho que o bate-papo, a intenção de vocês justamente é essa coisa mesmo mais aberta, mais solta, para que a gente possa dialogar sobre diversos assuntos dentro da educação. Isso. Quando eu trago o sistema, eu estou falando de um sistema de educação. Nacionalmente, você não tem um sistema, não existe um sistema nacional de educação. Agora, na Bahia, a Bahia está no Fórum Estadual de Educação, que é o FEEBA. Eu entendi. Falando que não tem um sistema unificado para todos os estados e cidades. Isso está entendido, com certeza. Exatamente. Então, agora na Bahia, por exemplo, o FEEBA, que é o Fórum Estadual de Educação, juntamente com o Conselho Estadual de Educação, estão provocando a sociedade, naturalmente a Rede Estadual de Educação, a participar dessa formulação do sistema, dessa criação do Sistema Estadual de Educação. É claro que o sistema orienta, e é preciso respeitar aquilo que é peculiar para as escolas, porque as escolas têm na forma da lei a sua independência, atendendo aquilo que está na lei, mas ela tem aquilo que é peculiar, mesmo estando na mesma rede, não é? Os municípios têm suas redes municipais e têm suas escolas e suas... o que corresponde às redes? A rede estadual, por exemplo, as escolas, a rede estadual, os MTS, as bibliotecas, assim como os municípios, mas na forma da lei também é preciso respeitar as peculiaridades. O que são peculiaridades? É aquilo que é caro, é aquilo que é específico de unidade A, unidade B, unidade C, que você não vai fugir daquilo que está na lei, mas você vai fazer aquilo que lhe é caro, aquilo que lhe é importante, aquilo que não pode faltar na sua escola. Quando eu trago o sistema, eu estou dizendo o seguinte: quando você tem um sistema próprio, você delibera sobre aquilo que lhe é importante e necessário deliberar. Deixa eu passar o olho aqui também na outra live, na reunião aqui da Undime. Então, nós temos o sistema próprio em São Miguel das Matas, que corresponde a deliberar sobre as escolas que são da rede, as instituições que são da rede. O Conselho Municipal de Educação é o órgão que é normativo e deliberativo. Nós não precisamos, em São Miguel das Matas, por exemplo, de uma intervenção do Conselho Estadual de Educação. É claro que existem as regulamentações do Conselho Nacional de Educação, que são deliberadas à luz da LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira. Então, com base nessa LDB, o Conselho Nacional de Educação emite pareceres, resoluções, e os conselhos municipais, que são sistema próprio, deliberam dentro do seu próprio sistema. O que eu preciso, por exemplo, para a educação especial? Como é que eu vou garantir a educação especial? O que São Miguel das Matas entende que é necessário para a educação especial? Existem as normas que são nacionais, mas existe aquilo que é peculiar. O que eu preciso, por exemplo, para a educação do campo? Que
é uma modalidade da educação conforme preconiza a LDB. Então, não é só o fato de ter escola na zona rural, ou ter... Nós, por exemplo, estamos em São Miguel das Matas com um conflito muito grande. Em que sentido? Nós temos escolas na cidade, mas cerca de 86% dos estudantes matriculados na rede municipal de São Miguel das Matas são alunos oriundos da zona rural, mesmo aqueles que estão na cidade. E você não dá para continuar ofertando uma educação da cidade para quem é do campo, para quem é da zona rural. E nós não temos a educação do campo institucionalizada no município de São Miguel das Matas. Por exemplo, eu estou falando do município que tem 75% da população que está na zona rural. É um município eminentemente rural. E da agricultura familiar, diferente do oeste, que você tem um agronegócio. Né? Eu estou falando do pequeno produtor, daquele... Então, e a gente vive esse conflito aqui em São Miguel das Matas, por exemplo. Então, ter um sistema próprio significa dizer que o Conselho Municipal de Educação, constituído por representantes da sociedade, da Secretaria Municipal de Educação, das escolas particulares também, porque a lei diz quem são os representantes dos sindicatos, da sociedade civil organizada, das instituições religiosas, como é que o Conselho vai lidar com essa questão? Como é que ele vai criar pareceres, resoluções, dizendo que a rede municipal precisa atender isso, isso e aquilo outro? Ainda com base, claro, levando em consideração a lei nacional, sem ferir aquilo que... Qual é a nossa Constituição da educação brasileira? A LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, a Lei 9394 de 1996/96. Show, entendido. Julimar, eu tenho tanto quanto técnica que fala, né? Vamos pedagogizar um pouco. Não, eu entendi. Eu queria fazer uma pergunta bem... Como você faz parte da área técnica, né? Que você falou no início, você faz parte também. Eu já vou fazer essa pergunta aí eu já passo para a Marlana, que a Marlana, eu sei que ela está com um monte de pergunta ali para fazer. Eu tô vendo a cabeça, eu estou percebendo. Olha só. Como você faz parte dessa área técnica, tem algum plano para, se caso, claro, isso não vai acontecer, mas se caso feche tudo de novo, tem algo já ou não? Já que você faz parte dessa área. Tipo assim, porque por enquanto, nada, nunca tinha acontecido. Beleza, aconteceu, houve toda essa revolução, beleza, chegou até agor. Se é que pode falar, né? Se é que pode falar também. Se é que pode falar. Que é permitido. Mas digamos que abriu uma galera, eu não sei se aí voltou todo mundo, se esse novo normal voltou. Se caso aconteça de novo, já tem um plano, você que é dessa área técnica, alguém já sentou na mesa e falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, ó, se acontecer de novo, a gente vai fazer assim, assado. Tem alguma coisa desse tipo? Olha, nós discutimos aqui o seguinte, se tiver carnaval na Bahia, por exemplo, nós não vamos ter o nosso São João, certamente vai fechar tudo muito mais rápido, porque o carnaval, diferente do São João, o carnaval a gente recebe 3 milhões, na Salvador, por exemplo, recebe 3 milhões de pessoas e muitos deles de fora do país e outros estados. Enquanto que o São João recebe uma quantidade muito maior de pessoas, mas são de pessoas próximas, da redondeza. Quase ninguém vem, por exemplo, a não ser quem é do Nordeste que volta aqui para a Bahia para curtir o São João, mas, por exemplo, ninguém vem do exterior curtir o São João da Bahia. Pode até vir para uma viagem, mas não vem especificamente para o São João. Então, não há um plano para isso e nosso desejo, assim, a gente fica na torcida, torcendo para que, de fato, a gente não tenha os casos, de fato, os casos vão crescer, né, da Covid-19. É comum, para não dizer normal, né? Mas a gente torce para que não feche tudo novamente, porque, de fato, os prejuízos foram muito grandes, né? Principalmente para a educação. Também não dava para abrir tudo, né? É preciso buscar um meio termo. Qual é o ponto de equilíbrio que a gente precisa encontrar para que comércio continue funcionando, escolas continuem funcionando, os outros serviços todos? Esse que é o grande desafio para nós, e parece que no Brasil a gente não encontra pontos de equilíbrio, nós estamos vendo isso. 8 ou 80, não dá para... não dá pra, nem sempre é possível ser 8 ou 80, aliás, ao longo dos anos nunca foi possível ser 8 ou 80, a gente tem que buscar pontos de equilíbrio. Quais são os pontos de equilíbrio?
Então, a gente viveu muito isso aqui no interior também. Fecha tudo ou abre tudo, fecha tudo ou abre tudo, fecha tudo. E agora a gente não tem, de fato, a gente não tem esse planejamento aqui. A rede não tem esse planejamento. Aliás, acho que as redes brasileiras, públicas municipais, as particulares e também as estaduais, assim como a federal também, as universidades correspondem à esfera federal, também acho que não tem esse planejamento, né? Nós não temos isso aqui, não. E desejamos não fechar tudo novamente. Sim, mas, é claro, sim. manter abertos aí com os protocolos de segurança. Aliás, protocolos que existem no papel, mas quase sempre também não saem do papel, né? Lamentavelmente, porque na forma da lei os protocolos precisam existir. Maravilha. Marlana, é você. Eu tenho duas perguntas, assim, principais, né? Eram mais, mas essa resposta já, já supriu. Vamos lá. Como você também está mais envolvido nessa parte técnica, né? Então a gente começa a ver algo de forma por trás, né? Por trás das cortinas, vamos dizer assim. Então, em relação a... Você falou muito sobre a diferenciação, né, do estudante da zona rural com o estudante da capital, vamos dizer assim, né? Mesmo que esteja dentro do mesmo município, né, dentro da mesma região. Por que essa diferenciação? Por conta de acessos, estrutura? Como é que vocês enxergam essa diferenciação? Quando eu falo de diferença, eu estou dizendo o seguinte, eu reflito sobre, é necessário que você atenda o estudante da zona rural, independente de onde ele estude, seja na cidade, seja nos pequenos centros ou nos grandes centros, de modo que ele não desvalorize aquilo que é dele, aquilo que é caro para ele, que é a zona rural. O êxodo rural, desde 1960, ele tem sido muito grande. Claro que agora ele tem diminuído um pouco. Quem está nos grandes centros estão querendo voltar aí para o interior. Você não tem mais aquele movimento que se tinha na década de 60 e 70 de muitas pessoas saírem do Nordeste buscando aí São Paulo, Rio de Janeiro, principalmente São Paulo, para trabalharem e para buscarem condições melhores de sobrevivência. O que nós estamos percebendo na atualidade, isso é um movimento no Brasil inteiro, quem está nos grandes centros está querendo voltar para as pequenas cidades. Alguns não conseguem, outros querem voltar melhor do que saíram e acabam não conseguindo também. É uma série de fatores. E quando eu trago a reflexão para a educação, você não dá para a gente fortalecer essa desvalorização do homem do campo. Porque qual é a ideia que se tem do homem do campo? E eu não sou uma pessoa do campo, mas trabalho numa escola que é na zona rural. É uma escola que está a 12 quilômetros aqui da cidade, escola pequena. A ideia que o menino tem é de que na zona rural não dá para ele sobreviver, ele tem que buscar a cidade para sobreviver, enquanto que essa é uma máxima que a gente precisa desconstruir ao longo dos anos. E como isso vai acontecer? Só efetivamente você tendo um currículo, você tendo componentes curriculares, que são as antigas matérias, hoje, e depois de segundo, agora nós temos com a BNCC aí a mudança da terminologia, agora são chamados componentes curriculares, o que nós chamamos também de matérias, mas está acontecendo essa transição neste momento. Com a BNCC, os municípios criaram seus referenciais curriculares, ou estão criando seus referenciais curriculares, pautando nesses referenciais aquilo que é importante para ele. E aí, respondendo a outra pergunta, não é que nós tenhamos que fazer um apartar, não é isso. Mas você trabalhar muito mais questões relacionadas à valorização do homem do campo, porque você tem um público muito grande que é do campo, independente de onde você atende. E quanto mais você trabalha só valorizando aquilo que é da cidade, que é do urbano, a desvalorização do campo ela vai se ampliar ainda mais. E nós vamos ter perdas das mais diversas, nesse sentido. Se é que eu me fiz entender. Entendi. Não, perfeito a sua colocação. E a outra pergunta é muito voltada para a pergunta que o Alex te fez, né? Se eles tinham esse plano, vamos dizer assim, né? O plano B, se tudo fechar novamente, se vocês já estão estruturados para isso, né? Mas aí sua resposta já atendeu. Mas hoje a gente fala, eu ouço falar muito, né? Do homeschooling, né? Então, como é que vocês têm qual a visão que vocês têm em relação a isso?
Olha, eu não posso falar em nome da secretaria e nem em nome de outras instituições nas quais trabalho, mas eu posso falar enquanto profissional de educação, enquanto cidadão, enquanto profissional de carreira, que fiz concurso e trabalho por meio do concurso público, eu ingressei. Quando eu digo pela porta da frente, não quer dizer que o contrário também de quem não fez o concurso, que é contratado, tem entrado pela porta dos fundos, não é isso. Sim. Não é? Mas eu estava dizendo que esse é um desafio, você ampliar o que você traz aí, por exemplo, é você utilizando as tecnologias da informação, principalmente da internet, trabalhar de casa também, ou principalmente de casa. Não há esse plano B, como já disse, mas nós estamos num país que é um país de terceiro mundo, é preciso dizer isso. Por mais que as pessoas digam que nós somos um país que é emergente, nós podemos ser emergentes, somos em algumas áreas, mas na educação não. Na educação ainda nós estamos vivendo o país de terceiro mundo. Nossos estudantes estão muito à frente dessas tecnologias, têm muito mais domínio do que nós professores, às vezes. Eu tenho colegas, por exemplo, que não conseguem fazer uma reunião pelo Meet. Eu tenho colegas, por exemplo, que não conseguem fazer uma live para uma reunião interna ou para uma aula. Então, imagina, coisa que as crianças, coisa que nossos estudantes já dominam há muito tempo. Então, vejam esse processo inverso. Não significa dizer exatamente que é só necessário que você tenha na escola a internet de qualidade, algo que nós não temos. A internet da minha casa, por exemplo, é melhor do que a escola que eu trabalho. Essa é uma realidade que é isolada? Não, é uma realidade das redes públicas municipais no Brasil inteiro. Você tem uma rede ou outra que tem uma qualidade melhor de internet. Computadores, nós temos os laboratórios de informática nas escolas que quase sempre não são utilizados, por uma série de fatores. Nossos professores também não foram formados para utilizar nesses laboratórios de informática, de ciência, de química, de biologia. Então, falta formação também. A nossa formação foi uma formação, como disse no início, de um tempo presencial. Os cursos de pedagogia, eu fiz pedagogia e fiz presencial na época, na UNEB, que é a Universidade do Estado da Bahia, estudando 5 dias por semana, tendo que, eu e um grupo de colegas aqui de São Miguel das Matas, eram 3 municípios juntos nessa formação, São Miguel das Matas, Laje e Santo Inês. Nós saíamos de São Miguel das Matas, Julimar talvez lembre de Laje aqui pertinho. Quando eu digo pertinho, são 22 quilômetros, mas 19 deles de estrada de chão. Nós trabalhávamos o dia inteiro, tínhamos que sair depois das 18h30 e estudar em Laje, para sair de Laje às 22 horas, para chegar em casa às 23h50, quase meia-noite, para no dia seguinte estar acordado para trabalhar. Isso 15 anos atrás. Em 2005 nós fizemos pedagogia, nós concluímos. Eu, Thaisa, minha esposa, Marineide, minha sogra, que faleceu recentemente, e uma prima nossa, a Janete, dentre outros colegas aqui de São Miguel das Matas. Então, foi no momento presencial. Imagina hoje você fazendo cursos à distância, né? Aí, refletindo também com relação à fragilidade, que as faculdades, não as universidades, as faculdades têm por conta do mercado também. Você paga, você faz à distância, e aí não estou desvalorizando e dizendo que não é necessário fazer cursos à distância de formações. Não é isso. Depende muito de quem está participando também. Mas é fato que há uma fragilidade muito grande também na formação. Então, você tem, às vezes, você não tem essa estrutura física. Quando você tem, você não tem a formação do profissional para utilizar. E ainda você, somado a isso, alguns vícios, eu vou utilizar essa terminologia, vamos me corrigindo aí, por favor. Alguns vícios, eu vou usar um termo até mais forte, me perdoe, alguns ranços da nossa profissão, de profissionais que não querem se abrir para o novo, se permitir o novo, se aventurarem no novo, porque tudo que nós estamos fazendo agora é novo. Né? Por mais que a gente já faça em algum momento, eu trabalho com comunicação, mas muitas das ferramentas que eu estou utilizando na educação agora, eu não utilizava na comunicação, porque eu fazia comunicação de um momento presencial. Eu fui experimentar fazer transmissões ao vivo, por streaming, agora, na Criativo Online. E também com a educação. Mas eu tenho colegas que não querem se aventurar, eu tenho colegas que não querem se permitir esse novo, preferem a comodidade, aquela zona de conforto que não cabe mais em qualquer que seja a profissão, muito menos na educação. Então, o Magno, eu queria sugerir para esses colegas seus aí se conectar com a gente aqui, com o Polo 29. Porque a gente aqui desbloqueia todo mundo na tela. Exatamente. Então, não tem um que entre aqui que não fique à vontade
e não seja desbloqueado para falar o que pensa, para falar o que acha, né? E, ao mesmo tempo, ser uma pessoa livre, porque isso trata-se de bloqueios mentais, né? Bloqueios emocionais, que são causados, né, desde a infância em suas vidas e acabam fazendo com que eles não entrem, né, numa live ou numa stream, como nós estamos aqui. Eu, 10 anos atrás, nem vou colocar 10 anos, 5 anos atrás, 3, 4 anos atrás, eu nunca imaginava eu numa telinha falando aqui. Nunca. Até para falar no rádio era bloqueado, né? Fiz rádio também. Mas hoje eu estou aqui no Instagram falando, porque eu não estou mais preso a opiniões, né? Ou a necessidade de aprovação ou necessidade de ter, né, uma perfeição naquilo que eu estou fazendo com relação ao vídeo, ao áudio ou ao texto. Nós temos que entender que somos pessoas limitadas e frágeis e que somos pessoas que vivem o cotidiano e o dia a dia aprendendo e evoluindo todos os dias. Infelizmente, cria-se uma ideia de que por você ser um profissional de uma determinada área, você não pode falhar e você não pode assumir que você está aprendendo mais ainda daquela área. Então, nós mudamos isso na mente das pessoas, na cabeça das pessoas, através do Polo 29, do Grupo Explosões Mentais e tudo mais. E graças a Deus temos tido sucesso aí, resultados não muito expressíveis, mas um pouquinho de resultados, micro-resultados, nos leva a continuar e uma hora ou outra vai chegar um grande resultado, com certeza. Tamo junto. Vai lá, Alex. Se quiser aí caminhar para o final, fica à vontade. Vocês estão há mais tempo aí. Ô, Magno. O nosso amigo Magno aqui, ele que manda. Ele que quer a correr. Então, vamos lá. Você falou que os seus amigos, tem alguns, não todos, têm uma certa resistência, né? Não sei se eu posso falar com a tecnologia ou com esse momento novo que a pandemia nos proporcionou. É o seguinte, nós sabemos que essa galera nova, eles parecem que nasceram com um celular na mão, um computador, sei lá. Parece que eles instalaram um drive, eles nasceram não com um drive só de sobrevivência, mas nasceram com um drive já para operar nessas máquinas. A gente viu recentemente que teve uma visita do Elon Musk, e ele juntou com o presidente lá, e vai vir, ele está fornecendo um acordo lá com o governo de fornecer uma super internet que, tipo, eu acredito que nesses lugares que você falou aí, mais afastado, tem uma certa dificuldade, eu acredito que facilitar muito. Como você acha que eles vão receber essa nova, não vou dizer nova tecnologia, porque é nova pra gente, né? Mas você acredita que ainda há uma possibilidade, que nem o Julimar falou, manda ele entrar aqui no Polo 29, nos nossos grupos, porque o nosso grupo é que nem o Julimar falou, esse bate-papo, o pessoal tá com dúvida, pergunta, tem uma galera lá que, é assim, é assado, se faz isso, ninguém tem essa parada de ficar com medo. Você acredita que é um certo medo deles quererem avançar ou não? Olha, tudo que é novo, né? Toda novidade, tudo aquilo que é novo, para nós também não é diferente, porque às vezes a zona de conforto é porque você não quer se aventurar com o novo, ou outras vezes a zona de conforto em outras palavras, tudo que é novo causa estranheza, causa um pouco de espanto, não é? Para nós também não é diferente, e não vai ser. Agora, é preciso compreender que ou se aventura ou fica para trás. Não há concepção de certo e errado, não é? O momento é diferente. E tem que, aquilo que o Julimar trouxe agora há pouco, a reflexão de Julimar. Não é de certo, de errado. A gente tem que se aventurar mesmo. Estamos aqui para isso. E tem que deixar dessa coisa de, eu não vou fazer porque, sei lá, porque eu não fico bem na tela, porque eu não falo bem, porque... Chega disso, não dá. Você tem que se aventurar. Acho que o maior problema nosso é o estado de inércia. Nós vivemos constantemente desafios na educação. E muitas das vezes, alguns colegas dizem, eu não faria assim, eu faria daquele jeito, ou eu não faria.
mas a pessoa fez naquele momento. O mais importante é sair do estado de inércia. Você tem que se movimentar, você tem que se mobilizar, você tem que querer algo diferente. Tem que provocar. Na condição de professor de história, a primeira coisa que eu coloco no quadro, quando eu começo para dar aula, ou peço que eles escrevam, mudanças e permanências, semelhanças e diferenças. Ao longo da nossa história, o que é que mudou, o que é que permaneceu, o que é diferente, o que é semelhante. Essa é uma reflexão que todo professor de história faz, e eu trago também para as minhas aulas, um professor chamado Adinaldo, da UNEB aqui, ele colocava a mão assim, ó. Aí ele dizia, o que é que vocês estão vendo aí? Se vocês estão vendo só esses 5 dedos aí, é preciso enxergar aquilo que está por trás, ou pelo menos imaginar. Então, nós precisamos interrogar muito mais do que exclamar. É preciso provocar, é preciso ser provocativo. Não há uma receita pronta, né? É fato que não é a idade que faz isso, às vezes, e como o Julimar disse, são as questões emocionais também. Estamos vivendo um momento em que, lamentavelmente, nós precisaríamos ter atendimento psicológico para toda a sociedade brasileira. Isso não tem sido possível. Quem procura um psicólogo, por exemplo, parece que são pessoas que são doentes, porque você não tem vaga para todo mundo. E quando você não tem vaga para todo mundo, seja público ou particular, você tem uma resistência maior das pessoas procurarem. Enfim, a gente tem uma série de desafios, né? Eu não sei se é exatamente esse medo, mas enfim, vamos fazendo aquilo que é possível fazer. Não é só pensando daquilo que fizeram de nós, porque a cada dia que passa, eu penso que as pessoas têm tentado fazer com que a gente se manifeste mais, pronuncie mais, mas a internet é uma ferramenta, é um campo muito bacana, que abre possibilidades de sair daquela ferramenta convencional, do rádio, da televisão, daquele jeito, na caixinha, naqueles padrões, né? A gente tem uma série de oportunidades na internet, seja para dar aula, seja para se comunicar, seja para fazer esse bate-papo, para estreitar esse distanciamento. Olha, onde vocês estão? Nós estamos a milhares de distância, de quilômetros de distância, mas estamos próximos aqui por meio da internet, falando de algo que nos é semelhante, respeitando aquilo que é peculiar a São Miguel das Matas e a Bahia, respeitando aquilo que é peculiar a Santa Catarina, isso me corrija? Isso, mas eu sou soteropolitana, viu? Pronto. Mas eu estava vinculando aí no Sudeste experiências das mais diversas dele. Um bocadinho. Então é isso. Tem que aproveitar mais a internet, né? Independente se ela seja internet de boa conexão ou não, mas o que é que eu tenho feito daquilo que é possível fazer, daquilo que me é oportunizado fazer? Né? O que é que eu faço daquilo que eu tenho a oportunidade de fazer? Porque não dá para ficar esperando também. Eu nunca vou ter uma escola 100% fisicamente, eu nunca vou ter uma internet 100% quadrada, eu nunca vou ter todas as condições para que eu faça um trabalho. Mas o que é que eu faço dentro dessas possibilidades que eu tenho, dentro dessa falta de estrutura que existe, seja do ponto de vista da estrutura física, seja do ponto de vista da internet, seja do ponto de vista da nossa formação acadêmica também, e a gente precisa buscar formação também, para além da academia. Aqui, para mim, tem sido um momento formativo. Eu tenho aprendido muito aqui nesse momento, tenho certeza disso. Ô, Bas, olha só. Ô, Julimar, me corrija se eu estiver errado, a Marlana também. Mas olha só, se não é uma questão de reflexão, assim como você falou, quem sabe uma dica, você que, como disse a Marlana, você fica por trás das cortinas, por trás das câmeras, pode levar a ideia para a galera lá, porque olha só, se você parar para pensar, esses seus amigos, eles já fazem isso. Numa sala, então tipo assim, eles não têm vergonha ou medo, sei lá, de falar para essa galera, para os jovens que estão aí desenrolados, que estão para frente. Então tem uma galera, ele fala todos os dias, então é muito normal. Será que não é um estado de você, sei lá, você que está lá na área técnica, lá montar algo só para clarificar para eles, ó, vocês já fazem isso. Tipo, tipo, só trazer eles, né, a clareza. Às vezes é uma falta de clareza você mostrar para ele que eles já fazem isso. A única diferença é ativar. Exatamente. Então, sei lá.
Pode E falar. quando eu reflito de que isso não acontece, não é na sua totalidade também. Né? Nós Sim, temos sim, sim. vários exemplos, nós temos colegas, e aí estou falando de colegas não só de São Miguel das Matas, porque trabalhando com a Undime também, não estou falando em nome da Undime, mas eu trabalho com a Undime também, na assessoria de comunicação aqui na Bahia, mas na qualidade de professor também, a gente acompanha um pouco das discussões pedagógicas, das discussões técnicas, participa das reuniões com a UNCM, que é a União dos Conselhos Municipais de Educação, e também com o Fórum Estadual de Educação, e, enfim. Acompanhando um pouco disso tudo, a gente percebe que existem várias práticas excelentes, vários colegas que transcendem para além das quatro paredes da sala de aula. Agora, uma coisa que é muito importante refletir, nunca se ouviu falar tanto em empatia, né? Principalmente nesse momento de pandemia, se colocar no lugar do outro, né? Então, penso que se você for trabalhar, chegar na sala de aula e dizer, olha, eu preciso me colocar no lugar do outro, eu preciso me aproximar do outro, porque o processo educativo, ele só vai acontecer se as partes envolvidas convergirem. Não adianta. Aquele momento de 1950, 1940, daquela educação que você achava que o professor estava ali para depositar conhecimento na cabeça do estudante, o estudante era como se fosse aquela caixinha aberta, né, que o professor ia jogando os conteúdos na cabeça do estudante. Já passamos desse período já há muito tempo. Então, o processo de aprendizagem é uma construção que ela é coletiva, não é? Todos os atores envolvidos precisam participar, eles precisam estar dispostos a querer. Então, o primeiro passo, e aí voltando para dar aula, e eu tenho percebido isso, porque uma coisa que a gente precisa refletir também não fique pensando que só existem trombadinhas, eu vou usar termos aqui, nas grandes cidades, nas pequenas também existem, os mesmos desafios que as grandes cidades têm, seja do ponto de vista daqueles que estão à margem da sociedade, aqueles que não têm acesso à informação, ou à informação de qualidade, aqueles que não têm acesso ao emprego, aqueles que não têm mais aquela ideia de família que você tem, pai, mãe, filhos. Olha, no interior, o que nós temos bastante aqui são filhos que são criados por avós, por tios, por tias, que moram sozinhos, com irmãos. Essa é a realidade nossa também, aqui do interior. Então, esses desafios que vocês enfrentam aí nos grandes centros, nós enfrentamos também nas pequenas cidades. Então, se você não conquistar esse estudante que está à margem da sociedade, que não tem acesso àquilo que é básico, que está lá na Constituição, você não vai conseguir desenvolver nada. Então, é preciso seduzir esse aluno. As formas que cada um utiliza para seduzir, para se aproximar, para conquistar esse respeito, são as mais diversas. Cada um de nós temos as nossas. E é preciso fazer isso antes. Não adianta chegar, eu tenho que dar meu conteúdo, eu tenho que fazer ele aprender o que está lá no livro didático, nos conteúdos de história, de geografia, de língua portuguesa, língua estrangeira. Não adianta. Eu primeiro preciso fazer com que ele compreenda que é necessário ele construir, apreender e aprender alguns objetos de conhecimento, que a gente chama hoje, e a partir daí a gente vai conseguir ter uma relação dialogacional, porque se isso não acontecer antes, balbal. Vejam, nós estamos aqui, eu só conhecia o Julimar, só conheço o Julimar fisicamente, mas eu tenho conversado com vocês como se eu já conhecesse há muito tempo. Exatamente. Veja, claro que a gente está falando de educação, é algo que talvez seja comum para todos, talvez não, é comum para todos nós, mas se nós fôssemos falar de outras coisas também, certamente o papo fluiria da mesma forma. Talvez não com tanta profundidade nas discussões, de minha parte, por exemplo, mas fluiria do mesmo jeito. Na sala de aula também é assim. Nós precisamos encontrar esses pontos de equilíbrio por meio da sedução. Eu preciso seduzir o estudante. Eu tenho vivido isso, tenho voltado para casa melhor, diga-se de passagem. Eu achei que ia ser difícil, né? Eu fiquei 5 anos fora da sala de aula, na Secretaria de Educação, trabalhando com essa parte técnica, por isso que eu falo muito da parte técnica, mas acompanhando o pedagógico de longe, mas quando eu falo também lidando com o pedagógico, mas com a frieza de não estar ligado diretamente, trabalhando diretamente com os estudantes. Trabalhava com as equipes técnicas da Secretaria, e viviam também o chão da sala de aula, mas eu não vivia o chão da sala de aula durante esse período, muito embora já seja professor da rede desde 1988.
Show! Julimar. 98. 98. Julimar, o bate-papo tá muito legal, mas a gente ficou um pouco mais de tempo hoje porque teve aqui esses probleminhas técnicos, a gente acabou entrando um pouco e a gente não queria perder esse bate-papo, né? O Magno é muito simpático, muito gente boa, bem técnico também, né? A minha mente estava aqui acompanhando na... Hoje, porque é uma área nova para mim, né? Hoje o papo ficou bem assim... Bem cabeça, né? Punk para nós, né? Que nós não entendemos nada tecnicamente falando de educação. Nós sempre fomos alunos, nunca fomos nem professor na educação, né? Somos professores, mas assim... Eu fui professor em escola bíblica, né? Que é diferente, totalmente diferente de uma educação comum. Mas, porém, nós fomos alunos e nenhum aluno tem conhecimento de todas essas técnicas que o Magno passou aí para nós. Verdade. Tenho certeza disso, que são poucos que têm. Mas, diante de tudo que ele falou, o que eu pude concluir é que, dentre os professores, acredito que, no máximo, aí 20% estejam travados aí para essa situação de tela ou de fazer uma aula via stream, né, como ele falou aí do Meet e tal. Porém, nada é impossível àquele que quer, né? Verdade. E o mais importante é fazer e não ficar pensando ou apenas tentando, né? Nós temos que fazer e deixar o negócio fluir. E aí você vai fazendo, e vai fazendo, e vai fazendo, e depois vai melhorando, e vai melhorando, e vai melhorando, como é no natural da nossa vida, né? Obrigado, Magno. Eu queria agradecer você, tá, por estar conosco, por atender o nosso convite e ainda sair de sua reunião para estar com a gente. Muito obrigado mesmo, de coração. Amo sua vida. Haverá novos convites, viu? Fique em paz, tá tudo certo. Eu desativei aqui... viu? Eu desativei aqui os comentários para a gente fazer um print. Então, galera, vocês fazem um print aí da gente. Ó, segue o Magno, segue a Marlana, segue o Julimar, me segue a gente, que a gente sempre tá aprendendo aqui, nessa sala, nesse bate-papo, sempre estamos aprendendo, lá no grupo também. Se você está fora, entra aqui, ó, lá tem um link na bio do Julimar, você vai pro grupo. Hoje estava pegando fogo lá, o grupo, várias informações, vários conteúdos, estávamos todos aprendendo, todos os dias nós aprendemos bastante lá. Então, faz um print da gente, nos marca, vai lá, sorriso. Pronto, nos marca. E aí, marca o Magno, marca a Marlana, marca o Julimar, que a gente vai repostar. Né, Julimar? Eu quero agradecer também, Magno, foi muito legal o bate-papo. Desculpa aí a gente ter esticado um pouquinho mais ou ter feito essas perguntas louca, mas é muito interessante. E você falou, Julimar, que a gente não tem muito... talvez os alunos não saibam muito desses termos técnicos, mas eu acredito que boa parte da sociedade também não sabe. Só pela essas pequenas palavras que ele falou aí, esse aprofundamento na área técnica, eu acredito que bastante uma galera boa da população também não sabe. Então, gratidão, Marlana. Pode falar, Magno. Eu só trouxe um pouco dessa reflexão para a gente entender o seguinte, claro que não há uma resposta pronta para tudo, e por mais que não dá para você ensinar um pastor, ou um padre, ou um jogador de futebol como eles vão fazer o trabalho deles, ou um comerciante. Eu sou professor, então, não que eu saiba de tudo, mas eu preciso falar daquilo que eu sou formado. Se eu estivesse falando enquanto comunicador, eu falaria do chão que estava que piso. Mas é porque muita gente dá pitaco com relação à educação. Quando eu falo da pitaco, interfere na educação e nem sempre de forma positiva. Aí, às vezes, você vê, por exemplo, pasmem, vereadores querendo dizer o que é que vai acontecer com a educação quando você tem um sistema, quem delibera é o Conselho Municipal de Educação, os conselhos estaduais, o Conselho Nacional. Então, às vezes, você vê algumas esferas, e aí, sem entrar no cenário nacional, querendo interferir na outra. Se são harmônicas ou não, não interessa. O bom seria que pudessem ser harmônicos os sistemas, as esferas, os poderes. Mas, ainda que não sejam, são específicos. Cada um tem sua responsabilidade, inclusive na forma da lei. Então, você percebe muita gente, às vezes... Claro que o pai precisa ser convidado para a escola, mas quem sabe e precisa saber como conduzir o processo é o professor, é o coordenador pedagógico, é o diretor. E é preciso trazer
o conhecimento que a comunidade tem, porque eu não estou dizendo que a comunidade não é importante, não é isso. Não estou dizendo que a participação da sociedade não é importante, mas eu estou dizendo que na forma da lei existem responsabilidades distintas e específicas que precisam ser compreendidas pela sociedade. E nem sempre as pessoas compreendem. É claro que eu trouxe um pouco de termos técnicos, e teremos outras oportunidades. Eu quero dizer que aprendi muito, gostei muito, estou aqui à disposição. Me desculpem se, porventura, eu trouxe algumas terminologias, alguns termos que não foram tão claros, mas é para isso que é preciso perguntar. Tira mais essa dúvida aqui, do que se trata aí, um linguajar mais coloquial, mais do dia a dia, para que a gente possa compreender mais. Desculpa, Malana, pode ficar à vontade agora. Não, imagina, foi show. Foi importante você trazer isso, porque nos dá uma visão diferente também, né? Porque a gente só vê a nossa parte, a gente não vê a de quem trabalha por trás de tudo isso. E você falou algo muito importante em relação ao Brasil, né, ser considerado um país de terceiro mundo, né, e tudo mais, mas o que falta para alavancar vamos dizer assim, né, a gente se tornar um país de primeiro mundo, vamos dizer assim, porque a gente tem estrutura física, tem recursos naturais que podem nos levar para isso. Mas aí a gente precisa de uma mudança de mentalidade e precisa de infraestrutura. É exatamente isso, né? Porque aí, com a infraestrutura, a gente consegue alavancar muitas coisas, né? Não só na parte de educação, como em todas as outras áreas também, né? Para a segurança, para a saúde, enfim. E esse ponto foi a chave. E eu gostaria de lhe agradecer imensamente, porque você foi maravilhoso, trouxe para a gente muita clareza em relação, mesmo usando os termos técnicos, a gente teve um entendimento, né, de como é que funciona. E isso é importante mesmo. Então, gratidão. Que Deus continue honrando a sua profissão, que ela é maravilhosa, e continue seguindo em frente, te dando muita sabedoria para lidar com essas crianças. Isso aí. Agradecemos aos professores e agradecemos aos os que estão por trás também dos professores. Sim, sim, importante. E a todos que estão aqui na live também, muito obrigada por participarem. E façam parte do nosso grupo, que vocês vão explodir a mente mesmo, viu? A gente volta para cá. Julimar, você disse que é a Agna só, mas eu tenho Almir, que também é meu irmão, é professor. Ivanildo é formado em biologia, embora não trabalhe na sala de aula, mas fez biologia. Eu tenho Thaisa, que é minha esposa, tenho Isneide, que é minha cunhada, irmã de Thaisa. Marineide, minha sogra, professora também. Então, veja que a educação, há muito tempo já na nossa vida aí, não vai de jeito nenhum. Estão vendo aí que eu fiz a inteligência educacional e nem lembrava disso, tá, gente? Agora você já sabe. Agora você já sabe mesmo. Valeu, gente. Abraço. Então, um abraço. Tenham todos uma ótima noite e amanhã nós temos mais. Amanhã, quem é que vai vir com a gente amanhã? Amanhã temos outro convidado, um especial. Eu vou dar um spoiler amanhã. Amanhã nós temos o professor comendador Marcos Roberto. Tá vendo aí? Ele é o cara das expressões faciais e corporais. Ai, já gostei. Tem vários cursos nesta área de expressões corporais e o cara é fera. Ele foi nomeado comendador pelo presidente da República nessa área. Então se preparem, porque vai ser uma live pancada, tá? Papel e caneta na mão e tenham todos uma ótima noite. Magno, fica com Deus, foi sensacional, hein? Valeu, aquele abraço. Tchau.